E aí, já pensou em cultivar comida fresquinha em casa, gastando, sei lá, 90% menos água e sem usar um pingo de terra? Parece coisa do futuro, né? Mas essa é a promessa da aquaponia. É um sistema que basicamente une peixes e plantas numa aliança, olha, perfeita. Hoje a gente vai desvendar como essa técnica funciona na prática. Tá, vamos começar com uma pergunta que parece meio maluca. E se os peixes pudessem regar uma horta? Parece ficção científica, eu sei, mas essa é a ideia central por trás de tudo. É uma parceria genial que a própria natureza inventou. Bom, para começar, a gente precisa entender a essência da aquaponia, o que faz dela uma aliança natural tão poderosa. Nessa primeira parte, vamos direto aos princípios que fazem desse sistema uma das alternativas mais incríveis para o futuro da nossa alimentação. Então se liga, nos próximos minutos a gente vai passar pelos pontos principais da aquaponia, as vantagens que são, nossa, surpreendentes e também os desafios, porque eles existem. A ideia é dar uma visão bem completa para quem tem curiosidade no assunto. Vamos mergulhar nisso. Ok, agora que a gente preparou o terreno, sem terra, né? É hora de olhar para o coração do sistema, o que a gente chama de motor vivo. Como é que essa parceria entre os peixes e as plantas realmente funciona? Vamos entender essa engrenagem. Pensa na aquaponia como um casamento perfeito, sabe? De um lado tem a aquicultura, que é a criação de peixes. Do outro, a hidroponia, que é cultivar plantas só na água. A aquaponia junta os dois e cria um ecossistema onde um ajuda o outro a crescer forte. É simples e genial. E aqui está a mágica acontecendo. É um ciclo com 3 passos bem simples. Primeiro, os peixes fazem o que eles fazem de melhor e liberam dejetos cheios de amônia, que é tipo um super adubo. Aí entram em cena umas bactérias do bem, que transformam essa amônia em nitratos, o prato preferido das plantas. E por fim, as plantas sugam esses nutrientes e nesse processo elas limpam a água, que volta tinindo para os peixes. É um ciclo fechado super eficiente. E isso não é só uma ideia legal, não. Pesquisas de universidades de peso, como a Rutgers, confirmam que esses sistemas de ciclo fechado são muito eficientes. E a grande sacada é a flexibilidade. Dá para produzir comida em espaços pequenos na cidade, no deserto, basicamente em qualquer lugar onde o solo não ajuda. E os dados não mentem. Institutos como o IGB de Berlim fizeram estudos para medir essa economia de recursos. E eles confirmam, a aquaponia não só funciona na teoria, como economiza muita água, nutrientes e energia na prática. É a natureza otimizada com o selo de aprovação da ciência. Beleza, entender o ciclo é fascinante, mas a pergunta que não quer calar é: por que alguém investiria na aquaponia? Agora a gente vai focar nos benefícios reais. O que se ganha ao apostar nesse sistema? Vamos ver as vantagens. Os benefícios são muito práticos. Imagina só colher uma alface fresquinha na varanda, sabendo que usou uma fração mínima da água que a agricultura normal usaria. A aquaponia torna isso possível. Ela transforma qualquer cantinho, mesmo sem terra boa, numa horta produtiva. E o melhor de tudo, dá para começar pequeno e ir aumentando o sistema com o tempo. Olha, esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a agricultura convencional, que bebe rios de água e depende totalmente de um solo fértil. Do outro, a aquaponia, super eficiente com a água e solo não precisa. É uma virada de chave total na produção de alimentos. E essa versatilidade é um dos pontos mais legais. Um sisteminha na cozinha pode garantir temperos frescos o ano todo. O maior do quintal pode abastecer a família com verduras e peixe, ou quem sabe, virar um pequeno negócio local. A escala se adapta ao objetivo de cada um. Agora, vamos falar de um ponto super importante. Porque para a gente confiar numa ideia, a gente tem que ser transparente, né? A aquaponia tem vantagens incríveis, mas claro, também exige atenção e cuidado. Então, o ponto crucial é este. O sistema não roda sozinho. É preciso ficar de olho na qualidade da água, garantir que as bombas estão funcionando direitinho e, claro, entender o equilíbrio delicado entre os peixes, as bactérias e as plantas. É um ecossistema vivo, afinal. Mas em vez de ver isso como um problema, que tal encarar como um convite? Um convite para ser o guardião de um pequeno ecossistema. É um cuidado ativo que se transforma numa recompensa enorme. Colheitas frescas, peixes saudáveis e aquela satisfação de cultivar o próprio alimento. Bom, com essa visão mais equilibrada entre as maravilhas e os cuidados da aquaponia, qual seria o próximo passo? Agora que a base do conhecimento está aí, vamos ver como transformar isso em ação de verdade. E olha, isso aqui foi só o começo. Nas próximas análises dessa série, a gente vai literalmente colocar a mão na massa. Teremos um guia passo a passo para montar um sistema do zero, vamos detalhar custos, os segredos da manutenção e conhecer histórias reais de quem já vive a aquaponia no dia a dia.
Então, vale a pena ficar de olho para não perder. Para fechar, fica uma reflexão. A aquaponia abre um mundo de possibilidades, seja numa varanda, no quintal ou até num projeto maior. A pergunta que fica no ar é: por qual pedacinho de mundo se pode começar a cultivar?